nossos corações, cada um que o Senhor trouxe aqui. Gálatas, capítulo 6, no seu versículo 1 mesmo. Deus é fiel. Gálatas, capítulo 6, seu versículo 1 em diante, até o do Espírito que é santo levar. Gálatas. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga aleluia. Gálatas, seu capítulo 6, versículo 1 em diante. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prover cada um ao seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pode se assentar, dando glória misturado com aleluia. É bem verdade que erroneamente, quando dissemos que não somos santos, ferimos a Escritura. Se a Bíblia diz, se comunique com os santos, é bem verdade, precisamos estar atentos do que está sendo falado no altar ou abaixo do altar. É necessário a igreja de Cristo estar atento. É necessário quem está ouvindo a palavra dentro da congregação, até mesmo quem está fora da congregação, porque o culto não é só aqui dentro. O culto também é lá fora. Quem está passando, quem mora próximo, está atento a tudo e a todos o que está acontecendo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quem sabe, quem é instruído na palavra, quem medita na palavra, quem se alimenta da palavra, tem por obrigação instruir os demais que está chegando na palavra. E a palavra da verdade, a palavra que transforma, a palavra que cura. Jesus veio, aleluia, mas antes de Jesus vir, vieram outros anunciando, aleluia, assim como Noé anunciou o dilúvio, que Deus ia exterminar, que Deus ia mandar, e o povo não deu crédito à pregação, aleluia. E hoje no século 21 está diferente. A igreja está pregando, a igreja está anunciando, os pastores estão ensinando, aleluia, a igreja está tendo estudo, oh glória, mas vai depender de quem está ouvindo praticar o que está sendo dito. É bem verdade, porque nem todo mundo quer ter trabalho, pastor Crislano. Ninguém, as pessoas não querem ter trabalho.
E nós damos trabalho para alguém um dia. Se não vigiar, a gente dá trabalho até hoje. Toda vez vai levar uma causa para ser resolvida, uma causa para ser avaliada. As coisas têm que ser avaliadas. A pessoa tem que vir mesmo. Para analisar Moisés, irmão. Uma nação inteira na cabeça de um homem. Uma nação. Não era 5, 6. Era uma nação. Qualquer coisinha, as pessoas iam até Moisés. Por qualquer coisa, as pessoas iam até Moisés para fazer reclamação. Imagina, aquele homem não tinha sossego. Aí os pastores hoje, muitas vezes, querem sossego. Alguém vem trazer algum problema, dificilmente vem trazer uma solução. Dificilmente vão trazer solução para o pastor. É mais fácil trazer problema do que trazer solução. Mas a Bíblia também fala para nós dividirmos as cargas. Tem que dividir os problemas. Não é só as coisas boas. Porque antes de vir coisa boa para mim e para você, vem problema. Para ter coisa boa, tem que, aleluia, solucionar o problema. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Gálatas, apóstolo Paulo, meu Deus, esse homem é tremendo, através do Espírito Santo de Deus. O homem preso, mesmo preso, sendo açoitado, o homem tinha a palavra de ânimo para a igreja. E muitas das vezes, o apóstolo Paulo, como os demais também, não era dado crédito, questionavam muitas das vezes as instruções que o apóstolo Paulo dava. As pessoas queriam bater de frente. Por quê? Porque não quer ouvir e andar e praticar a verdade. É mais fácil a pessoa praticar o que é errado do que praticar o que é certo. Tem que chegar num denominador comum. Chegou com problema, senta, conversa, instrui na palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, porque o nosso achismo para Deus não é nada. Nós temos que viver na palavra. Não diz que devemos meditar de dia e de noite para que a palavra não se aparte dos nossos lábios? Porque em outrora nós falávamos tudo que não agradava a Deus. Tudo ofendia a integridade de Deus. Mas hoje, que estamos fazendo parte de um ministério, tem que haver mudança. Tem que haver mudança de comportamento. Quem não tinha caráter tem que começar a ter caráter. O problema já não está mais lá fora. O problema está dentro. Quem está dentro que tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Nós temos obrigação. O pessoal não tem obrigação, tem sim. Porque se você e eu não tivéssemos obrigação, era para ficar lá fora. Porque a Bíblia diz que nós somos uma carta viva. O mundo nos lê todos os dias. Nós somos observados todo dia. Na hora que vai numa padaria, na hora que vai no portão abrir para não ver nada, muitas das vezes, ou ver o que está acontecendo também. Alguém já tem, olha lá o crente lá, já está vendo para fora para olhar alguma coisa, não é assim? Todo mundo pode ir no portão, mas o crente não pode. O cristão não pode, né? Mas na hora do aperto, do arroz, chama lá, chama a irmã, chama o irmão. Não é assim que funciona? Quando eu vossa rocha, chama o crente. Mas quando o crente quer ver alguma coisa, vai olhar na inocência, na simplicidade, já está, olha os dedos. É muito dedo, é muito olho. Por isso nós precisamos ser exemplo. Como foi falar de vizinhança? Como a vizinhança tem nos olhado? Como a vizinhança tem nos observado? Porque quando a gente for pedir alguma coisa emprestada, assim como a viúva precisou, e não foi de pouco não, o profeta, é interessante que quando a pessoa vai pedir instrução por uma necessidade, viu a necessidade da viúva? Os filhos. Porque ficou a dívida do marido. E a cobrança vem. Mas o que ela fez? Agiu de sabedoria. Antes de ir no vizinho ou na vizinha, ela foi no profeta, foi no servo do Senhor.
ou poderia ser uma serva do Senhor. Mas ali eram os profetas. Foi lá, pediu instrução. Só que ele não pegou, varão, a responsa totalmente para ele. Ele deu instrução. Diz o que você tem em casa. Declara. O que é eu de fazer? Mas declara para mim o que você tem em casa. A tua serva não tem nada. O Espírito Santo vai tocar. Não tem azeite. Se tem azeite, tem solução. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito, tem solução. Porque não é mais a carne que tem que prevalecer, é o Espírito que tem que prevalecer. Porque nesta manhã estaremos participando da ceia do Senhor. E até que chegue no tocar e no beber, há uma alta análise a se fazer. Porque no decorrer da semana aconteceu muita coisa. E acontece muita coisa todo dia. E todo instante, até mesmo antes de chegar na congregação, acontece coisas. Para chatear, para aborrecer, para entristecer, para que você não venha. Mas aprove ao Senhor de nós chegarmos. Se chegou, analise-se. E o Senhor tem chamado a nossa atenção, a atenção da igreja. Mas as pessoas estão fazendo pouco caso da igreja. As pessoas estão fazendo pouco caso da palavra. As pessoas estão fazendo pouco caso das escrituras. Pouco caso. Está fazendo, pintando e bordando. E o temor já não tem mais nele. Ou nela, não tem. Só que a igreja precisa continuar na posição do Senhor. Não pode. Faz, não faz. Devemos obedecer, é melhor. E isso está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É melhor obedecer do que sacrificar. O Deus, o nosso Deus, ele não, aleluia, não é que ele gostava que se fazia sacrifício, mas era necessário por causa do pecado fazer o sacrifício. E agora, a graça é bem verdade, é mais perigosa do que a lei. Porque na lei, qualquer coisinha era sacrifício. Por qualquer coisa tinha que sacrificar. E agora quem sacrifica alguma coisa? Quem é que leva uma pomba, um animal, ao sacerdote para levar, para sacrificar no altar? Ninguém. O que você está querendo dizer? Então está se acumulando todo erro, todo pecado está sendo acumulado, porque não tem mais que levar no altar, porque o último sacrifício vivo foi para a cruz do Calvário. Então não tem mais sacrifício, agora tem que ter arrependimento. E as pessoas não estão se arrependendo dos erros, está pecando, está errando e não está se arrependendo, está levando tudo numa boa e está achando que vai estar passando batido. Acabamos de ler: de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se escarnece. E deixa, ele dá corda, Deus dá corda, irmão. Oh meu Deus, é tempo para aquela pessoa cair em si, cair na real e se arrepender, seja lá o que fez. Porque Deus não se importa com o que você fez, mas está se importando com o que você vai fazer, se vai se arrepender ou não. Errar, erramos. Falhar, falhamos. O problema é dar continuidade a essas falhas, esses erros, né? O problema é esse, não reconhecer. Começa a ficar dormente. A pessoa começa a ficar dormente, achando que é natural sair com uma, sair com outra, defraudar alguém, mentir para alguém, puxar o tapete de alguém, apunhalar alguém pelas costas. Começa a achar que isso é tudo natural. Deus não está fazendo nada. Ele e ela que é bobo, achando que Deus não está. E tem o livro. Tem o livro que nós carregamos. Amo carregar o livro. Amo andar com o livro. E está lá, tem o livro das obras. Está sendo tudo anotado. Tudo anotado. Tudo.
nada está passando, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não está deixando ficar mais nada debaixo do tapete. Deus agora está colocando tudo para cima. Tentou esconder, o Senhor está mostrando. Está tentando ocultar, Deus está mostrando. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. É necessário chamar sim a responsabilidade. É necessário chamar ao compromisso. Se alistou no quartel-general de Cristo, tem que trabalhar. Porque quando nós somos contratados por uma empresa, passamos por uma avaliação, instrução e tem que cumprir as normas da empresa. Não tem como não comparar, porque a Bíblia muitas vezes é comparada com lavoura, mesmo com trabalho é comparado. E tem pessoas que falam, não, essa avaliação aí não é lícita. É sim. É sim. Então quando nós levamos um currículo e a empresa faz contato conosco, nós de pronto devemos ir. Se você não vai, o que acontece? Você perde uma oportunidade. Com Deus não é diferente. Quando Deus chama e a pessoa não vai, é ela que está perdendo a oportunidade. Não é a igreja, não é o pastor que está perdendo a oportunidade. É a pessoa que está perdendo uma rica oportunidade. Perceba que foi falado o que Jesus teve que passar. Olha o processo doloroso que Jesus teve que passar. Mas antes de passar na via dolorosa, ele foi introduzido no ventre, ele foi gerado, ele foi expelido, ele foi cuidado, ele foi limpo, teve um zelo com ele, a mãe dele teve um zelo, porque Jesus teve mãe, teve um zelo. Imagina Maria sabendo que estava carregando e cuidando agora do Salvador. Olha o cuidado, o carinho, para não se machucar, para não se ferir. Depois disso, Jesus começou a fazer também. O cuidado é ensinar a palavra. Devemos ter cuidado em ensinar a palavra, instruir na palavra, passar a palavra. As pessoas querem pegar, querem ler, interpretar da maneira dela e aplicar na igreja. É muito jugo, é muito fardo. As pessoas já vêm sobrecarregadas, porque Jesus falou, vinde a mim. Não é alguns não, meu pastor. Não é alguns, Jesus não faz seleção. Vinde a mim todos. Ele chama a todos. Mas será que todos os querem? O problema não está em Jesus chamar. O problema não está em Jesus abraçar, em receber. O problema é a pessoa que não quer, porque acha que a vida dela está boa, a vida que ela leva é boa. Não, faz o que? O que apraz, o que a carne quer. Tá bom, minha vidinha, estou levando minha vidinha mais ou menos. Não. E a igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa continuar sendo ensinada que vai morar no céu, não é permanecer na terra. Tem ministério, tem que falar a si mesmo, porque é a igreja que passa a palavra. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Tem que ser ensinada que vai, aleluia, estamos aqui por um período de tempo. Nós vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos dormir tarde, vamos trabalhar. Tem gente que vai trabalhar em casa, tem gente que vai trabalhar fora, tem pessoas que vai trabalhar só para Jesus, enquanto alguém vai trabalhar fora, porque alguém tem que trabalhar para o reino. Porque acha que é qualquer um que quer trabalhar no reino? Não, não é. Não é qualquer um que quer trabalhar. As pessoas, nós muitas das vezes temos mais disponibilidade em trabalhar para o homem do que para Deus. As pessoas acham, hoje eu sou um pastor, né? Glória a Deus por isso. Vou falar pela misericórdia, não. Graças a Deus por isso. Não orei para ser diácono, não orei para ser obreiro, não orei para ser evangelista, missionário, não orei para nada disso. Só fiz uma coisa, busquei. Aí Deus viu graça. Porque você não precisa orar para ser um oficial. Só basta ser servo e Deus se encarrega de graduar a quem ele quiser graduar. Aí as pessoas também, ironicamente, a gente não quer entrar em algumas coisas, mas tem que entrar. Não precisa
ousar, aleluia, se está escrito, que almeja o psicopata, bom obreiro, que almeja. Muitas vezes você não quer, mas a gente não tem que querer, que é Deus que manda agora na nossa vida. Nós antigamente, outrora, se mandávamos, agora tem um mais poderoso que manda em mim e você. João Batista falou: eu vos batizo com água, eu como homem ainda profeta, eu vos batizo com água, mas só que está vindo aí um mais, olha se é forte, é mais poderoso do que eu. Você achava que João, aleluia, era o cara? Ele diz, ó, veio mais poderoso, sou nem digno nem desatar sua sandália ou carregar suas alpacas. Olha, sandália, hein? Começou onde? De baixo, não de cima. Tudo é por baixo, nunca é por cima. Por cima, só Deus. Nós temos que estar embaixo, e o Senhor sempre em cima, e nós aos pés do Senhor. E logo após, quem aparece? Jesus. Ele vai falar o quê? Não, tu vens a mim e eu careço. Você batiza? Não, faça isso, vamos embora. Bora, faça isso. Ó, tá todo mundo olhando. Eu preciso também passar pelas armas. Eu não precisando, mas eu precisei exemplo. Jesus foi exemplo em tudo. Em tudo. E nós precisamos se esforçar. Nós precisamos se esforçar, porque o reino de Deus, o céu ainda é tomado à força. Não é tomado de qualquer maneira no oba-oba, é a força. Vão tentar todo dia, toda hora, todo instante tirar a nossa coroa. Foi falado? Nós carregamos uma coroa e todavia acrescentada uma pedra nela. E nós devemos se cuidar para que ninguém roube a nossa coroa. Mas a pessoa quer olhar e quer ver a coroa espiritual, irmão. Mas naquele grande dia você vai ver a sua linda coroa. Nós somos preciosos, você é preciosa para Cristo. Ele tem ciúme, ele se importa. É um grande perigo quem se mete na vida de quem serve a Cristo verdadeiramente. Jesus não se mete na vida daquele que está levando a vida de qualquer maneira. Jesus não vai defender quem está levando uma vida promíscua de qualquer jeito. Não, ele, pela tua misericórdia, até vai dar oportunidade. Mas aquele que serve em espírito e em verdade é perigo. É um perigo. Deus arranca da terra com mão forte, com raiz e tudo. Não se mete com meus ungidos. Tem gente que quer pegar a palavra para se mascarar. Não julguei para não ser julgado. Aí daquele que tocar nos outros, tem que prestar atenção no que está falando, irmão. Tem que saber se está enquadrado dentro da palavra. Se não tiver enquadrado, está fora, irmão. Mas as pessoas querem se justificar, errado, pecando, praticando. Eu estou dizendo, não deixa o adversário roubar teu entendimento. Eu estou dizendo, aquela pessoa quando erra, vai lá, reconhece e abandona. Agora tem aquelas pessoas que está fazendo e continua fazendo. Está entendendo? Não deixa o diabo não vai roubar o nosso entendimento desta manhã, não. Porque Deus é tremendo em nossas vidas. Estamos aqui aprendendo, não está tendo apontamento. A palavra vai fazer aquilo que apraz. O Senhor não é amanhã, ou muitas vezes é ministrado à noite. É uma autoanálise, é uma reflexão espiritual. É para que ninguém se perca. O ensinamento é para que ninguém se perca. Apóstolo Paulo, ele tinha uma grande preocupação, como os demais tinham uma preocupação. Ele via, quando a igreja, como ele não via, pessoas levavam reclamações para Paulo. Não era porque a pessoa queria ver o mal. Tem pessoas que realmente vai levar algo com maldade, com malícia. Mas quando a pessoa vai levar algo para que aquela pessoa seja recuperada novamente pro caminho, é lícito. Porque se você vê teu irmão errar, o que a Bíblia diz? Vai lá até ele. Vai até ele.
a espalhar o mundo inteiro, vai até ele, senta com ele, conversa com ele. Se ali naquele momento ele não se consertar, tu volta, traz mais um, pega, senta, conversa. Se não resolver, vem lá, pega mais, para que haja testemunho, para depois não dizer assim, ó, o irmão me defamou, a irmã me defamou. Não, tem que ter testemunho. Se não resolveu, infelizmente, tem que ser levado diante da congregação. Para quê? Para que, porque diz que uma fruta, eita glória, uma fruta na caixa podre, junto com o quê? Quem tem experiência, quem tem mais experiência aqui? Eu estou com os cabelinhos brancos, mas ainda sou jovem ainda. E outrora era só os anciãos que tinham cabelo branco, né? Eu amo cabelo branco. Se eu não amasse, eu nem teria. Mas eu falo, eu gostaria de ter cabelo branco, gostaria de ter cabelo branco. Eu amo cabelo branco, né? Eu sei que, né, cada um, né, o seu gosto, né? Tem uns que tem, tem uns que não tem. E só os anciãos que tinham, né? Agora não. Tu vê muitos jovens aí, já iniciando aí, uns fios brancos, né? Mas é para quê? Não é para matar, irmão. Não é para matar o irmão ou a irmã. É para chamar e corrigir. Está falando aqui na palavra, corrigir. Não é para jogar fora, é para corrigir. Porque a própria pessoa que não quer conserto, aconselhamento espiritual, ela vai sair com as suas próprias pernas. Você não precisa mandar ninguém embora. Você não precisa ficar mandando embora, nem direto. A própria palavra vai constranger. O próprio Espírito Santo vai constranger, porque é Ele que nos constrange. É Ele que nos chama a atenção quando a gente vai fazer um ato errado. Ele vai chamar a nossa atenção. Agora cabe a nós estar atento e sensível o que Deus quer comigo e com você. Então nesta manhã o Senhor nos chama a atenção para fugir da aparência do mal, para fugir mesmo, fugir, não ficar. Ou se você perceber que não vai conseguir ficar perto de uma coisa que pode te corromper, é melhor você correr, é melhor você fugir. Você não vai ser covarde, mas você vai ser prudente. Porque tem momentos que a gente não vigiar, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque nós não devemos ser influenciados, mas sim influenciar. Se a pessoa, você parou diante de alguém, de uma roda, começou numa oportunidade de falar de Jesus, começaram a dar atenção, fica. Mas se começou a falar de Jesus, começaram a escarnecer, dá bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, eu estou saindo. Porque nós não devemos lançar pérolas aos porcos, porque a palavra de Deus ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa e o Senhor vela pela palavra dele. A palavra dele não pode ser jogada em qualquer lugar, em qualquer instante, é momento de oportunidade. E Deus está dando oportunidade para a igreja. E nós temos por obrigação de despertar aquele que está errado. É melhor você falar a verdade do que você massagear o ego de alguém. Aí essa pessoa se perder e acabar, eita meu Deus do céu, e você acabar se encontrando com essa pessoa lá, longe de Deus. Longe de Deus. É melhor você falar a verdade para ela. É melhor você estar bem, melhor de você falar um pouco mais claro, é melhor você estar bem com Deus do que estar bem com o teu próximo. É melhor você falar a verdade para ele do que você falar, massagear o ego dele falando que ele está certo naquilo que ele está errado. E Deus vai te cobrar. Deus não cobra, não cobra. Cobra. O problema é que a pessoa quer falar que Deus não cobra. Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Não faz o quê, irmão? Fala a verdade, Deus cobra. Deus corrige. Deus corrige. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. A diferença é que tem Cristo. Como assim? Porque quando Deus vai fulminar, Cristo fala: Senhor, Pai,
Deus está tudo para fulminar. A ira de Deus se acende. Aí Cristo entra na frente. Pai, dá mais uma oportunidade para ela, dá mais uma oportunidade para ele. Mas chega um tempo que o pai fala assim: filho, sai da frente. Chega de oportunidade, porque você está atrapalhando. Porque pedra de tropeço não fica. Não fica. Deus não deixa. Se vai atrapalhar a obra dele, o fluir da obra dele, o agir dele, ele tira. Ele pode. Ele é Deus. Ele é o todo, ainda é o Todo-Poderoso. É o que está assentado no alto sublime trono branco. E os seus pés estão apoiados nos estratos aqui na terra, irmão. Deus está dando oportunidade. Todo dia, toda hora, todo instante. Continue falando do amor de Cristo. Continua falando da cruz do Calvário. Continue falando, aleluia, do arrependimento, do arrebatamento. As igrejas, aleluia, num modo aí está terrível, não está pregando o arrependimento, não está pregando a cruz do Calvário, não está pregando, não está. O povo está infelizmente aí levando a vida da maneira que quer e não do jeito que Deus quer. Mas graças a Deus ainda existe remanescente que anda na palavra, procura viver na palavra. Nós se esforçamos, irmão. Então fica com quem quer que você entre no céu. Fique no lugar que você está sendo instruído para entrar no céu. No céu. Aleluia, o lugar que não prega o reino de Deus está fora. Não está enquadrado na palavra. Só fala das coisas da terra, da terra, da terra, da terra. É terra, é terra. Vai trabalhar logo na fazenda, irmão. Tem bastante terra, hectares. Né? Vai lá trabalhar na lavoura. Leva esse povo e leva tudo para a lavoura para trabalhar. A terra vai ser aí, ó. Mexida, revirada. Vai lá, leva esse povo para trabalhar lá. O que quer? Não quer, irmão. A pessoa que só quer o asfalto. Aleluia, mas não quer o arado. O arado é complicado. Estou daqui, estou vendo algo daqui para lá, irmão. Sério, quando está aqui. Aí Deus tem quanta igreja está aqui, Deus está trabalhando lá. E tem que estar atento a tudo e a todos. Ao que está ao redor. Então, quando estava acontecendo algo ali, estava intercedendo. E Deus já cortou. A importância da igreja, a importância da porta aberta. São poucos que valorizam, são poucos que se importam, mas é esses poucos que Deus vai usar. Então devemos trabalhar com a ferramenta que nós temos. Que Deus emprestou cada um de vocês, cada um de nós uma ferramenta. Você não é só vaso, mas também é uma ferramenta, é um instrumento. E você tem que saber, perguntar a Deus, qual é a minha função? Qual tipo de chave, qual tipo de ferramenta eu sou? Aleluia. A pessoa só quer ser vaso. Cuidado. Não é qualquer um que vai ser vaso. Esse negócio para uma outra oportunidade. Amém? Sim, passei 2 minutos, meu Deus do céu. Até mais passei. Até extrapolei. Amém, irmãos? Eu fico graciado porque é um privilégio. Para mim não é uma obrigação. Para mim é um privilégio estar semeando a palavra de Deus para o meu coração e para a noiva de Cristo. Nesta manhã, a noiva de Cristo está aqui. E o noivo também está, se faz presente. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Aí se tivesse só o pastor Crislan, o Espírito que ação estaria com ele, então faria 2. Estaria ele e o Espírito Santo de Deus. Mas a prova é o Senhor, de eu e você estarmos aqui
se alegrando e sabendo que o Senhor Jesus passou o que passou por mim e por você, mesmo antes de nós estarmos aqui. Mas Ele já sabia que iria escrever uma nova história para mim e para você. Não deixa ninguém rabiscar, não deixa ninguém rasurar o que Deus tem para você. O que é teu, o que é para você. Só faça a tua parte. Qual é a minha parte? Pregar a palavra de Deus. Fala que Jesus cura, salva e liberta. E ainda tem o passaporte do terceiro céu. Essa é a minha oportunidade. É para falar o Senhor. Eita, Jesus cheiroso.